No final da revolta, o governo entendeu que não ia conseguir dar conta dos marinheiros. Tá? Eles pegaram os navios mais importantes, alguns encoraçados, né? São Paulo, Minas Gerais, né? O Bahia. E aí o governo acabou cedendo à pressão popular, e ele suprimiu, né, os castigos físicos na Marinha. E também ele começou a dar mais atenção a dar uma alimentação mais honesta para os marinheiros. Tá? Esse preconceito não acaba assim, tá? Embora o movimento seja muito válido. Só para a gente poder fechar. Então, o governo acabou suprimindo os castigos corporais. Vamos fazer aqui uma pequena observação do João Cândido. Tá? João Cândido é um homem do povo. Depois que ele foi expulso da Marinha, em 1912, 2 anos depois da revolta, ele foi, né, expulso da Marinha. Então, ele não tinha salário, ele vivia vendendo os peixes. Ele chegou a voltar para o Rio de Janeiro. Aí, ele com um barquinho pescava ali no centro do Rio de Janeiro e vendia os peixinhos no cais do porto. Tá bom? Ele acabou não tendo reconhecimento. O que aconteceu? Ele morreu depois com câncer, né, pobre, e ele vai ter um reconhecimento depois mais póstumo. Né? O que acontece? Esse ano, em função até do coronavírus, um cantor brasileiro famoso, respeitado, o governo agora não dá muita bola para esse povo, não, porque esse governo agora não gosta de arte. Né? Aldir Blanc, um cantor importantíssimo brasileiro, ele vai fazer uma música em homenagem ao João Cândido, tá bom? Chama-se O Mestre Sala dos Mares. É um musicão. Como quem faz a prova são professores, não é o Weintraub que vai fazer prova, são professores, de fato. Né? Ó, voltou aqui o Gabriel. O que acontece? Essa música, até porque o Aldir Blanc, que fez a música, né? Fez em parceria com outros músicos também, mas ele que está ali assinando sobretudo. Né? O Aldir Blanc, que fez a música, morreu esse ano. E morreu também em função do coronavírus. Tá? Então, é possível que, em função da homenagem do Aldir Blanc, essa música caia no Enem, tá bom? Trazendo a revolta da chibata. E a música, eu cantando, sou, né? Na minha paróquia, o padre fala o seguinte, ó: você faz o que você quiser na igreja, menos cantar. Cantar não dá para você, não. Mas, bem, a música não sei se dá para a gente colocar aqui para a gente ouvir. Deixa eu tentar. Vocês querem ouvir a música? Tá, ela cai em concurso para a gente, a beça. Deixa eu ver se eu consigo. Pode ser, professor. Ó, vou tentar, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar. Mestre Sala dos Mares, tá? Porque ele era o mestre Sala. A música, ela foi proibida na ditadura militar, tá? Quem canta a música é Elis Regina, tá bom? Se vocês não conhecerem Elis Regina, não tem problema não. Pesquisa, porque ela é uma musa da MPB, né? Japonesa. Deixa eu passar aqui, tem um anúncio aqui, tá? Já conhece a Sompo Seguros? Rapidinho. Entre no... Pronto, agora vai tocar aqui pra gente. Vocês estão ouvindo? Vou botar. Pegado no YouTube, tá? Faz muito tempo nas águas da Guanabara. Isso é lindo demais. O dragão na areia apareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como um navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no corpo pelas meninas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas, as cascadas jorravam das costas dos santos entre cantos e
chibadas, inundando o coração do pessoal purão. E a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, as mulatas, as sereias, glória à farofa, a cachaça, as baleias, glória a todas as lutas de glória que atravessa a nossa história. Não esquecemos jamais. O navegante negro que tem por monumento as pedras pesadas tocais, mas salve, salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pesadas tocais. Deu para ouvir, gente? Vamos voltar então. Olha só, a letra é muito rica, tá? Ele fala assim, ó, salve, né, o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Isso é uma crítica social, tá? Da letra da música. O pobre, tá? Ele faz um movimento, ele busca, né, participar ativamente da história, mas ele não tem o reconhecimento do poder público, né, das grandes autoridades. Tá? O que você tem aqui em homenagem hoje ao João Cândido? A gente tem muito pouca coisa. Tem uma estátua, né, na frente ali do Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro, tá bom? Se vocês forem andar pelo centro do Rio de Janeiro, passa ali na frente do Paço Imperial, né, perto ali do Cais do Porto, e vejam. Então, o povo pobre não fica marcado na história. O que ele tem de monumento? As pedras pisadas do cais, tá bom? Mas se você vê um presidente da República, ele falou aqui do Marechal Hermes da Fonseca, né? Você vai ter até um bairro, tem um bairro de Marechal Hermes, que é o presidente que massacrou o pobre, que massacrou ali os marinheiros e matou dezenas e dezenas de marinheiros, tá bom? Então, a música é uma crítica histórica, tá? E aí, desculpa a minha colocação, esse governo aí abandonar o Aldir Blanc, o autor da própria letra da música, que é uma poesia, né? É de fato mostrar o desinteresse com o povo mais pobre mesmo, tá? Bom, eu vou parar agora aqui, a gente vai continuar com o outro tema, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho aqui com outro tema. Bom. Vocês veem a nova tela agora, dos trabalhadores? Eu botei 2 slides para vocês, vocês viram? Dá para ver aí? Sim. Muito bom, que beleza. Então a gente vai ver agora outro movimento popular, urbano, também cai na prova do Enem, já vi cair. Cai um pouco menos do que a Revolta da Chibata, tá? Mas cai, já vi cair nas provas. E aí o pessoal dá mole, porque acha que não, né? Não sabe, né? Não tem noção. Vamos lá. Então a gente vai ver aqui as greves dos operários, tá bom? No Brasil, na República das Oligarquias. Não esqueça que o nosso objeto de estudos é o Brasil da República das Oligarquias, tá bom? Nós tivemos 2 grandes greves, tá? Em 1917, começou em São Paulo, chegou no Rio de Janeiro, e depois também volta em 19, tá? Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? Na República Velha, ou República das Oligarquias, né, a gente vê que os trabalhadores brasileiros não existia nenhuma lei trabalhista, tá? Não tinha nada, não tinha nenhum direito. A gente está vendo agora, vocês estão acompanhando, né? Os direitos dos trabalhadores estão sendo todos jogados no lixo. Aqui não tinha absolutamente nada. O trabalhador, um homem, né, trabalhava em média 12 horas por dia, de segunda a sábado. Muitos operários trabalhavam de segunda a segunda, não tinha folga. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, tá, quase isso, ganhavam menos do que os homens. E as crianças também trabalhavam e ganhavam menos do que as mulheres. Então era muita exploração, tá bom? Não existia nenhum tipo de lei, tá? Não existia férias remuneradas, não existia carteira assinada, não existia 13º salário, não existia
repouso semanal remunerado, não tinha nada de lei para o trabalhador. Tá? Indenização por demissão sem justa causa. Você trabalhou, recebia. Você não trabalhou, não recebia. Tá? Aí eu sou chato, professor de história, né? Não tem como. E esse governo agora fala o que para a gente? O que vocês querem, direito ou trabalho? Tá? Que é uma afronta, isso é uma síntese. Tá? Nós temos que ter trabalho e direitos. Nós somos cidadãos, não somos? Temos que ter direitos. Mas, bom, aqui não existia. A gente vai ver. Os direitos trabalhistas começam a surgir no Brasil por volta de 1930, só no governo do Getúlio Vargas. Então, antes de Getúlio Vargas, já veio também aqui Getúlio Vargas, tá? Com todas as suas coisas boas e ruins. Tá? Não é um santo e também não é um demônio Getúlio Vargas. Mas, antes do Getúlio, não tem nenhuma lei para defender o trabalhador. É mais ou menos quase isso, cada um por si. Para a gente não dizer que os trabalhadores não tinham como se organizar, o que eles fizeram? Né? Eles começaram a se organizar primeiro com sindicatos. Aqui aparece aqui no texto, tá? Sindicatos. Quem fazia os sindicatos? 2 grupos de trabalhadores. Tá? Os comunistas ou socialistas e os anarquistas, tá bom? Tanto os comunistas ou socialistas não é a mesma coisa. A gente vai fazer uma aula só para discutir isso, tá bom? O comunismo é uma ideia do Karl Marx que a gente vai chegar quando acabarmos com todas as desigualdades sociais entre os homens, tá bom? É um papo assim de uma esquerda mais radical. Eu não vou enganar vocês, é claro que eu sou esquerda, mas eu sou uma esquerda mais light, tá bom? Eu não sou comunista, porque o comunismo, na sua base filosófica, ele é ateu, tá? Ele nega toda a transcendência e toda a religiosidade. E eu não sou ateu. Então, seria uma contradição eu ser um católico praticante e comunista. Não dá, tá bom? Mas, de maneira nenhuma, eu também aprovo o nosso capitalismo. A gente está vendo como é que está o nosso capitalismo aqui, selvagem e cruel com a população mais pobre, tá? Então, os 2 sistemas têm os seus problemas, tanto o comunismo quanto o capitalismo, tá? Mas, aqui na época, né, os trabalhadores desassistidos, eles abraçavam ou o socialismo, que tem como etapa final o comunismo, ou o anarquismo, tá? Isso cai em prova pra caramba. Como é que eles propunham a organização dos trabalhadores? Em sindicatos de trabalhadores. Você vai se organizar em sindicatos e a gente vai organizar as nossas greves para poder lutar contra o patrão. Tá? Olha agora os Estados Unidos, tá, gente? O problema do racismo e a morte do Floyd, né? George, não sei, George, né? Não estou lembrando o nome dele. A morte dele foi um estopim, mas aquele povo americano está se revoltando contra o quê? Contra o racismo, contra o desemprego, os pobres, os mais pobres, sobretudo os negros norte-americanos que são desassistidos. O Trump não dá atenção para esse povo, de fato. Ele é um grande empresário, preocupado com grandes empresários. Então, o povo vai se organizar. E aqui no Brasil, quem está indo para a rua brigar, a gente está vendo. Eu nunca imaginei isso. São as torcidas de times de futebol que se juntou, todo mundo, né? Do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, se juntou para ir para a rua para brigar contra esse governo também que está aí. Mas vamos lá, então, vamos voltar para cá. Só para a gente poder ver que o que a gente vê aqui no Brasil dos anos 20 continua a acontecer hoje. Claro que com outra cara, né? Com outros personagens, com outro perfil de rebelião, mas acontece. Então, aqui o povo brigando, né? Um sapateiro, aqui na época do Brasil, não lembro o nome do sapateiro, depois a gente pode pesquisar, foi assassinado, né? Foi morto por policiais. Tá? 100 mil trabalhadores foram para a rua lá para poder fazer o movimento e mataram o operário. E aí isso foi o estopim, né? A causa imediata para o povo ir para a rua e reivindicar salários. Tá bom? O que eles queriam? Jornada de trabalho de 10 horas. Ó, eles queriam 10 horas na época, tá? 10 horas de trabalho, quiçá 8. Eles queriam ter algum direito trabalhista. O governo falou que ia dar, mas não deu. Quem vai depois atender essa classe trabalhadora, de algum modo, só vai ser Getúlio Vargas, depois de 1930. Então, o povo vai para a rua e reivindica. Um outro grupo aqui da época era dos anarquistas. Os anarquistas eram mais radicais. Eles queriam acabar com o governo imediatamente, queriam acabar com a igreja, tá? Também. O lema dos anarquistas era o seguinte, ó,
enforcar o último rei, que aí o rei pode ser o presidente, o governante, tá? Um primeiro-ministro, enforcar o último rei enrolado nas tripas do último padre. Quer dizer, ó, é acabar com o Estado e com a religião, tá bom? O marxismo também questiona a religião. Ele é contra a religiosidade, sim, porque eles entendem, tanto o anarquista quanto o comunista, que a igreja é uma ferramenta para poder enganar o povo. E vamos ser honestos, né? Dependendo de como a igreja funciona, ela é uma ferramenta de alienação do povo, sim, tá bom? E eu brigo muito na igreja em função disso aí. Embora eu seja religioso, tá? Eu tenho que entender que parte do que eles falam faz sentido de fato, tá? Bom, eles vão para as ruas, tá? O objetivo deles era o seguinte: vão fazer greves, e aí eles concordavam, tá? Tanto os anarquistas quanto os comunistas. A divisão entre os dois é o seguinte: para os anarquistas, não era para se envolver na política com partido político. Para os socialistas e depois comunistas, tem que entrar na luta partidária, eleger seus deputados, eleger seus senadores e você usar a ferramenta do governo, a política, para poder chegar ao poder. Deu para perceber aqui? Ou é difícil? É uma diferença, tá? Para os anarquistas, não pode ter partido político. Para os socialistas, depois comunistas, tem que ter partido político, sim. Tem que eleger deputados, vereadores, senadores, entrar na estrutura do poder e tomar o poder pela estrutura do poder que o capitalismo te oferece. Tá bom? Os anarquistas não. Para eles é tomar o poder e acabar com o governo imediatamente. Acabar com o governo e acabar também com a igreja. Proibir a igreja imediatamente também para os anarquistas. Tá? Eles foram para a rua, fizeram um movimento, pararam a indústria têxtil. Só um detalhe: o Brasil aqui dessa época, ele tinha mais população morando no campo do que na cidade. Só que a miséria já tinha chegado à cidade. Então esse povo, né, maltratado, ele vai acabar se envolvendo nesses movimentos. Havia um terceiro movimento que, não sei se aqui o texto fala, que eram as organizações, anotem aí vocês, tá? Eram organizações mutualistas. Esses caras não eram nem socialistas, nem eram anarquistas, valeu? O que eles faziam? Eles faziam festas, faziam quermesse com a própria igreja, juntavam o dinheiro deles, faziam um caixa. Como ninguém tinha direito trabalhista, quando alguém morresse, eles pegavam aquele dinheiro do caixa e faziam o seu funeral. Ou a viúva ficou desassistida. Não tinha nada para atender a viúva. Aí essa associação mutualista atendia essa população mais pobre também, tá? Pegava o dinheiro do caixa, eles faziam festas, aí vendiam bebida, cerveja, tá? Refrigerante não tinha no Brasil, não. Refrigerante chegou bem depois, tá? Aqui o povo bebia mate, isso é a história da cultura. É bom que vocês saibam. Essa história de que o mate ele gera impotência sexual não é verdade. Foram os refrigerantes, sobretudo a Coca-Cola, que para poder entrar no território brasileiro, ela atacou, né? Atacou a libido do homem. Falar para um homem que ele vai ser impotente sexual ofende o cara, né? E aí eles começaram a dizer que o mate gerava impotência sexual. Para o povo abandonar o mate, que é muito mais barato, é mais saudável, né? Você vai fazer muito mais, com muito menos custo, trocou pela Coca-Cola e por outros refrigerantes, tá bom? A indústria tem os seus fetiches. Bem, vamos seguir aqui. Esse povo vai para a rua e essa associação mutualista é um terceiro movimento. Então, temos três movimentos: os anarquistas, os socialistas e as associações mutualistas. Vocês já ouviram a expressão assim? Poxa, fulano, você vai amarelar? Já ouviram essa expressão? Vai amarelar, cara? Já ouviram isso? Eu sim. Já ouviu? Então, amarelar era como eles chamavam o povo da associação mutualista. Por quê? Organizavam as greves. Na hora da greve, o pessoal que era anarquista e os socialistas faziam a greve. Os da associação mutualista, eles amarelavam. Eles iam trabalhar, eles furavam a greve. E aí foram chamados de amarelos. Quando o povo ia para a rua fazer os movimentos populares, era comum se juntar os anarquistas e os socialistas e comunistas e meter pancada lá, bater mesmo no pessoal
da associação mutualista, porque eles furavam a greve. O objetivo dos anarquistas e dos comunistas, socialistas, eu falo aqui, eu fico toda hora pontuando, né? Socialista e anarquista, porque socialismo é a ideia de você ter uma vida mais igual, tá? O povo pobre, os trabalhadores, né? Com uma elite intelectual tomar o poder e fazer a máquina funcionar para o povo, tá? Enquanto o comunismo já seria quando todos os homens fossem mais iguais, aí eu acabo com o governo, vamos viver sem um Estado para oprimir os trabalhadores, tá? Isso aí tem a ver com Karl Marx. Depois, se vocês quiserem, leiam o livro do Karl Marx chamado O Manifesto Comunista, tá? Eu leio tudo isso aí. O pessoal fala mal a beça, às vezes, mas nunca leu um livro do Marx. Aí, misericórdia também, né? Vamos lá. Apesar de tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu sou um católico praticante. Só que eu sou um católico chato, que brigo na igreja, que questiono, tá bom? Eu fico brigando com meus irmãos da igreja, tá? Como é que você fala que você é cristão e você fica fazendo arminha? O mandamento é não matar. Como você quer matar? Bandido bom é bandido morto. Isso é uma contradição, tá bom? Não é cristão isso, mas vamos seguir aqui. Bem, o movimento acontece, o governo reprime e ele vai fazer algumas pequenas concessões. Eu coloquei aqui no final para vocês uma obra da Tarsila do Amaral, tá bom? É uma pintora, né, uma artista brasileira, lá do movimento modernista, que depois a gente vai ver aqui com mais calma em outras aulas. Repara que ela faz um Brasil como nós somos, né? Um Brasil miscigenado, com brancos, com pardos, tá? Com orientais e todo esse povo que nós tínhamos aqui, tá? Na época, existia uma política do governo de querer embranquecer o nosso povo, tá? Como embranquecer o povo? Trazer para cá bastante imigrantes brancos para se misturar com a gente. Vocês já foram no Museu de Arte, lá na Rio Branco? Alguém já foi naquele museu? Não? Se vocês forem a esse museu, é perto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é perto da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Tudo isso aqui no Rio, está na Rio Branco. O Rio ainda tem muita coisa de cultura. Apesar de muita gente aqui tacar bomba na cultura. Mas, bem, vamos lá. Ali tem uma obra de arte linda chamada A Redenção de Cã, que é uma mulher negra, casa com um branco, aí tem uma filha miscigenada, né, parda, e aí ela casa com outro homem branco, e aí nasce um bebê que no fenótipo, biologia, né, no fenótipo é branco, tá? Aí é a ideia de embranquecer o povo. Então essa ideia está entre nós até hoje, infelizmente. Meus amores, vamos parar por aí, tá bom? Aí eu coloquei lá a atividade para vocês, vou colocar lá no mural, tá? Tenha uma boa semana.